Temos aí a entrevista? Acho que sim, a gente está em contato aqui com o vereador Ronaldo Quadrado. Ronaldo, bom dia, nos ouve? Oi, bom dia, Claudinei, bom dia, Leonardo. Ouço bem. Tá bem, vereador, obrigado pela sua participação. Uma análise sua, num primeiro momento, vereador, deste clima de tensão que ficou evidente na primeira reunião representativa da Câmara neste começo de ano, em relação às emendas impositivas. Qual a sua visão, né, como integrante da bancada do Partido dos Trabalhadores, portanto, do grupo de apoio ao governo, analisa essa tensão observada entre a Câmara de Vereadores e o Poder Executivo? Não, então, essa tensão em relação às emendas, ela parte de um processo que foi judicializado, né, onde a prefeitura questionou o período de pagamento, os critérios e até mesmo os valores que estavam estabelecidos no último período. A justiça acolheu, né, a demanda da prefeitura, do governo, que fazia assimetrias com os valores e percentuais do Congresso Nacional, que, do ponto de vista do governo, e que a justiça deu guarida para isso, estavam errados, né? E o governo, então, passou a trabalhar com esses novos percentuais e esses novos prazos. Os vereadores de oposição, principalmente, discordam, né, desse novo entendimento, né? E ainda assim afirmam que mesmo dentro do novo entendimento, o governo não conseguiu, dentro do exercício de 2025, pagar as emendas. E o governo estabelece um processo de empenho das emendas que é absolutamente normal em qualquer governo, quando, por algum motivo burocrático, algum motivo formal, não pode pagar naquele exercício, ele estabelece um empenho que é o compromisso formal de pagar logo que se reorganizar. E aí são os mais diversos motivos, né, Léo, Caldenei? Às vezes para não pagar as emendas dentro do prazo. Às vezes é por conta de um ajuste que a entidade que vai receber a emenda precisa fazer, algum ajuste burocrático nas suas documentações. Às vezes é um convênio que precisa ser elaborado da melhor forma possível. Às vezes é porque o recurso ainda também não está, a prefeitura ainda não dispõe daquele recurso. Então, é absolutamente natural, né? Se nós fosse questionar, imagina se nós fosse que está banalizado esse instituto do impeachment, da cassação, né? Isso se banalizou na política mundial até. E imagina se nós fosse ter esse mesmo nível de irresponsabilidade, ficar propondo esse tipo de perseguição em relação às contas da gestão anterior, né? A gente sabe que a atual gestão, o governo do prefeito Marrone, tem pago dívidas, exercícios financeiros de 2023, né? E nem por isso nos faz pedir responsabilização formal da prefeita Paula ou de quem quer que seja, porque a gente compreende que existe um nível de às vezes até mesmo das contas, o recurso, o orçamento não é aquilo que é previsto, porque o orçamento é uma previsão, né? A lei do orçamento é uma previsão orçamentária e nem sempre se tem na data específica aquele recurso para fazer o pagamento. E imagina-se então se nós fosse fazer isso de responsabilização formal com a prefeita Paula, que deixou restos a pagar de 2023. Então é absolutamente normal o que o governo fez, de que empenhar aquele recurso, que é garantir o pagamento, formalmente garantir, só que dentro de um prazo mais alargado, como a própria justiça
reconheceu que era preciso alargar por conta de frustração orçamentária mesmo. Às vezes o orçamento, tu prevê um determinado orçamento, mas essa previsão não se confirma, e em relação às emendas tem essas questões das burocracias, que cada emenda é uma burocracia diferente. Cada emenda lá de 10 mil, 20 mil, 30 mil, a prefeitura precisa fazer licitação de contratação, dependendo do que for o objeto da emenda, precisa fazer convênio com a entidade, precisa analisar se a entidade está apta a receber, enfim, é uma série de burocracias que, sei lá, são 400 emendas, 300, 400 emendas que a prefeitura precisa fazer uma a uma, todo o processo burocrático, e a gente sabe que também, né, o município carece de recursos humanos, de pessoal, para poder se dedicar, né, uma a uma das emendas e colocá-las aptas à execução orçamentária dentro do mesmo ano. Ronaldo, pensando agora em 2026, qual a tua expectativa de como o governo vai conseguir trabalhar dentro da Câmara dos Deputados, já que já inicia o ano com... É basicamente uma tentativa de chantagem da oposição, né? De que não vai pagar, então a gente vai iniciar um processo de impeachment. Como que tu enxerga como trabalhar esse ano dentro da Câmara dos Deputados, dos vereadores? Olha, eu acho que a articulação política do governo, de todos os governos, sempre pode melhorar, né? A gente sempre pode fazer esforços de estabelecer um diálogo melhor, né, com o Poder Legislativo, enfim, com a sociedade em geral, né? Estabelecer canais de discussão, canais de participação popular, isso tudo favorece, né, um ambiente de melhor diálogo na política em geral. E a gente sempre defendeu que o governo possa ter espaços de participação popular, e isso vai naturalmente facilita também com a Câmara o diálogo. Acontece que, como eu falei no início da nossa conversa, se banalizou o Instituto do Impeachment, o Instituto da Cassação. A gente pode ver de norte a sul do país, né, mandatos, seja no Executivo, seja no Legislativo, mandatos populares sendo perseguidos, né, pelas maiorias de direita no parlamento. E aqui em Pelotas não é diferente, né? A gente teve agora, uma semana atrás, o caso da vereadora Fernanda, que foi suspensa por uma questão estritamente pessoal, que não afetou em nada a lógica e o conceito da coisa parlamentar, da probidade parlamentar, né, da imagem da Câmara. Isso, e a gente pode ver outros mandatos de deputados, né, como o Glauber Braga, o Renato Freitas no Paraná, né, os vereadores em Porto Alegre, ali, o Giovanni Colau, a Natasha Ferreira, né, todos com processo de perseguição por conta da sua atuação vinculada aos interesses populares. Essa é a real. É a disputa política sendo praticamente judicializada, sendo colocada numa esfera da disputa jurídica, que como se a prefeitura, ou o prefeito, nesse caso, das emendas tivesse, e chegou a ser dito no plenário da Câmara, crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade ele é muito bem tipificado dentro do arcabouço jurídico, que é quando o gestor público ele tem a intenção de cometer um determinado crime, quando ele tem a intenção de cometer determinado desvio ético, e a gente sabe, vocês e vários veículos da imprensa noticiaram todos os esforços que o prefeito Marrone fez para colocar as contas da prefeitura em dia, inclusive, como eu falei, pagando, né, dívidas e restos a pagar do governo anterior. Então, não existe nenhuma possibilidade de enquadrar o não pagamento das emendas em crime de responsabilidade, aqui no caso de Pelotas, né? Então, é uma forçação de barra, né? A extrema-direita brasileira, ela tem a tradição, né, de perseguição política aos adversários, de golpes,
né? E outros querem lacrar, gostam de fazer discurso inflamado, querem botar recortes nas redes sociais, não tem responsabilidade com a cidade, né? Não tem responsabilidade com a população mais pobre, que precisa das políticas públicas. Então, falam qualquer coisa, fazem qualquer coisa para lacrar, para poder ganhar visibilidade e tentar ter um desempenho eleitoral ali na frente melhor. Lembrando que esse ano é um ano eleitoral, então todo mundo quer aparecer, dar uma aparecidinha, e esse expediente do impeachment, da proposta do impeachment, é um prato cheio para quem quer se aparecer, para quem quer colocar fogo gasolina na fogueira, quem quer poder ter visibilidade na mídia. A gente está falando disso, então, né? E outros veículos não falam disso, então é também uma forma de ganhar visibilidade para um ano que é um ano importante eleitoralmente, né? Isso aí é evidente. Bom, até dentro desta lógica apontada pelo senhor de banalização do Instituto do Impeachment, e como integrante da base do governo, há alguma preocupação de sua parte que essa proposta do pedido de impeachment possa progredir? Sempre é preocupante no sentido que quando a irresponsabilidade política impera, a gente não sabe o que pode acontecer. A insegurança política ela ganha proporções maiores. Então, tem que tomar cuidado, tem que abrir diálogo, tem que conversar, tem que tomar as medidas cabíveis para evitar que isso venha a ocorrer. Agora também, né, se a Câmara vai optar por esse nível de descompromisso, com esse nível de desacordo com a opinião da população, porque a opinião da população em relação aos gestores públicos, elas se expressam, né, de 4 em 4 anos no processo eleitoral. A gente não acha que a opinião da população deve ser, né, ouvida apenas de 4 em 4 anos. Por isso eu falei antes aqui na nossa conversa, e sempre falo quando tem a oportunidade, que o governo precisa de espaços de participação popular nas decisões políticas, né? E esses processos precisam ser feitos, mas a eleição é o espaço formal, né, onde se extrai a opinião das pessoas sobre os gestores públicos, sobre o legislativo, sobre o executivo, e é muito desrespeito à opinião da população, né, muito desrespeito à decisão popular, querer questionar os mandatos apenas porque eu não concordo, apenas porque não é o partido que eu gosto, apenas porque o prefeito não executou um determinado recurso que deveria ter executado, sendo que tem previsão jurídica para não fazê-lo. Então, é muito desrespeito com o voto da população. A nossa cidade cheia de problemas, a Câmara deveria estar ajudando a resolver os problemas da cidade, né? Em certa medida, alguns vereadores têm essa disposição, né? Mas existe uma turma ali que quer botar fogo na fogueira, quer aparecer, e aí, para isso, usam de qualquer expediente, o que a gente acha que é um absurdo, porque na política não é o lugar do vale tudo, né? A política é preciso ter respeito com as instituições, é preciso ter respeito com os espaços formais e principalmente com a decisão popular. Como o senhor vê essa questão das emendas parlamentares? Pensa que existe em algum momento a possibilidade de que elas cessem, não tenha mais essa obrigação, porque parece que o governo, o executivo tem menos controle sobre o orçamento do que o legislativo. Sei que o senhor faz de uma forma diferente, tem a questão das emendas participativas, mas é porque é uma forma de tentar melhorar o que, querendo ou não, ela nasce errada, né? Ela nasce no governo Bolsonaro e vem atrapalhando, não atrapalha só Pelotas, mas atrapalha o
O país inteiro dentro do Congresso Nacional. E esse sequestro do orçamento pelo Legislativo, né? Antes, só para voltar um tema aqui, antes, quando eu estava falando do caso da vereadora Fernanda, o que ela é acusada é de faltar com o decoro parlamentar. Eu falei outra expressão, mas só para corrigir, né, que a questão pessoal dela não infere em nada, do meu ponto de vista, no decoro parlamentar, que era a expressão correta, eu falei outra expressão. Mas sobre as emendas, assim, Leonardo, as emendas não surgiram agora, né? As emendas parlamentares sempre foi uma possibilidade do parlamento propor, né, ao executivo uma determinada obra, uma determinada ação política, uma determinada política pública que o governo passou pelo governo despercebido, o governo não se atentou a determinada política, ou não tomou a decisão, ou priorizou outra política. Então o parlamento sempre pôde, né, indicar, olha, aqui, em vez de fazer essa obra, vamos fazer essa unidade básica de saúde, em vez de fazer essa reforma na escola, vamos fazer aqui na outra escola que está mais carente. Sempre foi um espaço consultivo, né? Um espaço onde as câmaras, né, o parlamento em geral, pôde opinar, e aí era um espaço consultivo, o governo poderia fazer ou não. Depois passou a ser impositivo, ou seja, os governos não têm opção de não fazer. Precisa fazer, precisa executar aquela emenda. No governo Bolsonaro isso virou várzea, né? Virou chacrinha, porque além do orçamento secreto, onde não se tinha nenhuma transparência sobre a execução do orçamento, tinha emenda PIX, que os deputados mandavam para as prefeituras assim, sem nenhum nível de controle, né? Virou um recurso do deputado, um recurso do parlamentar. E aí isso acabou gerando uma distorção, né, no modelo democrático, porque os deputados iam nas cidades meio que insinuando que o recurso é dele. O deputado fulano trouxe aqui, o deputado ciclano que, com toda a sua benevolência aqui, veio entregar uma emenda de não sei quantos mil. Ficou ruim para a política, né, distorceu o papel dos poderes, né, e aconteceu várias, além de distorções, várias malversações, né? Recursos que deveriam ir para uma determinada política foram para outra. Aí a corrupção também cavalga, né? Nesse emaranhado de processos pouco transparentes, né? Quando a gente não tem transparência na execução do orçamento, a corrupção acaba imperando, né? Então, e aí tem denúncias de vários tipos, inclusive em Pelotas, né, sobre a execução de emendas parlamentares. O que eu acho, assim, esse processo ele deveria contar com um grande o processo de execução orçamentária que eu estou falando aqui para Pelotas, do meu ponto de vista, serve para a execução orçamentária da União, né? Um grande processo de participação popular, onde as entidades, onde a população, de forma organizada, inclusive o parlamento, pudessem participar de um grande processo de discussão política sobre o orçamento, para onde vai trazer o orçamento para discussão com o povo, né, que envolva várias entidades, inclusive o parlamento. E aí nós teríamos uma peça orçamentária com muito mais realidade, né? Respeitando as diferenças regionais, respeitando os processos de desenvolvimento econômico de cada cidade, de cada região, né? Organizar um processo de participação, porque, a gente é contra as emendas, mas nós tivemos a possibilidade de tentar dar um outro caráter no nosso mandato para os processos de indicação das emendas. A gente fez um processo de participação popular, onde a gente discutiu com as entidades, discutiu nos territórios, nos bairros, na zona rural, né, com os movimentos sociais, com o movimento sindical,
é um processo limitado, porque é um mandato de uma cidade, né? É limitado, a gente reconhece a limitação desse processo, mas foi o que nos coube fazer dentro do espaço que a gente tem, né, dentro da institucionalidade. Mas a gente defende, acredita que é possível fazer isso no âmbito nacional, federal. Teve um processo de participação, onde as pessoas podiam ir lá numa plataforma virtual, né, indicar onde alguns projetos que acreditavam ser melhor, mas a gente acha que o governo federal, né, que a União como um todo, a prefeitura, o governo do estado, eles têm condições de elaborar um processo de participação popular mais efetivo. Inclusive, quando a gente foi em Brasília, em novembro, a gente sentou lá no Ministério da Secretaria-Geral da Presidência, que hoje é comandada pelo ministro Boulos. A gente sentou lá com o secretário de Participação Popular do governo e apresentamos o nosso projeto de emendas parlamentares, e eles têm lá estão desenvolvendo uma plataforma virtual de participação popular, onde eles querem, e a partir da nossa proposta, querem também inserir as câmaras de vereadores nessa plataforma, para que as câmaras possam fazer, então, esse processo de emenda parlamentar a partir de uma discussão pública sobre elas. Porque daí tu tem a transparência na decisão e depois, que se espera, transparência na execução do orçamento também, né, que é o mais importante, que a população fique sabendo que aquela decisão que ela tomou vai ser executada. Se não for executada, por qual motivo não será executada, enfim, mas que se tenha, né, uma transparência na execução do orçamento público, porque os recursos públicos devem ser uma das coisas mais transparentes da política. Enfim, é dinheiro de todos, né? E é o dinheiro suado de todos, da grande maioria trabalhadora. Então, precisa que se tenha um trato mais democrático com o orçamento público. Isso é o que a gente defende. E isso a gente acha que pode resolver, inclusive, questões da política, inclusive questões de relacionamento com o parlamento. Então, essa é a nossa ideia, né, de como lidar com isso. Não é fácil, não estou aqui defendendo uma fórmula mágica, né? Precisa de trabalho, precisa de disposição política. É bom, quem se elege, quem está nos espaços formais da política, precisa ter pelo menos a disposição de resolver. E no caminho, às vezes, tu ajusta um método, tu descobre uma metodologia, tu descobre um processo que pode ser mais simplificado, mais fácil, embora. Enfim, tem que fazer, né? O importante é se colocar à disposição de tocar processos de participação popular, que, como eu disse, podem resolver, inclusive, entraves políticos. Vereador Ronaldo Quadrado, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Rádio Com. Eu falei demais com o meu tamanho. Não, tá ótimo, tá bem. Agradecemos muito a sua participação. Tenha uma boa quarta-feira. Valeu, um abraço, Léo, um abraço, Claudinei e todos os ouvintes da nossa Rádio Com. Um abração, um bom dia. Um grande abraço, muito obrigado. Agora são 8h11, estamos com a edição da manhã, nesta quarta-feira.